Agora tá gravando. Perdeu quase tudo que eu falei, que eu ia falar hoje. Mas, enfim, vocês viram já a conversa. Então, ó, o livro da Nádia, eu tenho ele aqui. Deixa eu achar ele que eu vou botar aqui no Classroom para vocês. Aí a gente vai escolher algumas páginas para a semana que vem já. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Privado. Araújo. Agora vamos achar esse livro aqui. Aqui. Só não tem o último capítulo, que é sobre migrantes, inclusive. Essa é uma versão um pouquinho mais antiga do que a que eu tenho aqui na minha mão. É uma edição um pouquinho mais antiga. A nova edição fala sobre migração, como é que chama? Cidadania, direito de cidadania, direito de quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, como é que o brasileiro se naturaliza, como é que o brasileiro perde a cidadania se ele for naturalizado. Se ele for brasileiro nato, ele não perde a cidadania nunca, mas se ele é naturalizado, ele pode perder. E as diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, para depois falar do status jurídicos do migrante. Que o migrante não é nem nato nem naturalizado, ele é a pessoa que vem no Brasil de férias ou a trabalho e fica aqui, volta, vai e volta, aquela situação mais incerta. Tem umas pesquisas bem legais da Unifap, do pessoal da pós-graduação, sobre os migrantes na Guiana Francesa aqui. Os que vêm de lá para cá e os brasileiros que vão daqui para lá trabalhar. Quais são os direitos que eles têm lá, quais são os direitos que os de lá têm aqui. Né? O direito brasileiro, ele é bem... Na verdade, a coisa do migrante aqui na América Latina está bem melhor do que é nos Estados Unidos. E até na Europa, eu aposto. Na Europa está até melhor do que nos Estados Unidos. No Brasil, o migrante ele tem diversos direitos por causa da nossa Constituição. Nossa Constituição ela é bem assim, universalista. Né? Todos os seres humanos têm direitos e tal. Não importa se ele é brasileiro ou se ele não é. Vou dar um exemplo para vocês. SUS, né? Sistema de saúde. O SUS ele atende todo mundo. Não importa se você é brasileiro, se você não é brasileiro, se você é de outro país. Você tem direito universal ao acesso à saúde aqui. Tanto que muita gente atravessa a fronteira para se tratar no Brasil. De doenças complicadas, como, por exemplo, HIV, câncer. São Paulo está cheio de Paraguai e Uruguai que atravessa para se tratar lá em São Paulo. E aqui em Macapá, não sei como é que está isso, acho que não deve ter tanto, porque o sistema de saúde aqui é bem complicado, né? Apesar de ser SUS, muita coisa você não consegue tratar aqui, principalmente a parte de cirurgia e tal, tem que ir para outro estado para se tratar. Mas mesmo assim tem venezuelano, gente da Guiana Francesa, às vezes da Guiana, do Suriname, que vem para cá, para pegar a medicação, por exemplo, de HIV. O kit HIV é caríssimo e a pessoa não consegue, e o SUS dá. Tá? Câncer, tratamento com medicação de câncer. E aí a pessoa tem que ter... A gente pega na defensoria, às vezes, uns casos, não de migrante, mas de gente que está sem documento. Aí vai no hospital para ser atendido, o hospital nega atendimento porque a pessoa não tem um RG na mão, sabe? Aí a gente entra com a ação e falou, não pode negar atendimento. A pessoa pode não ter um documento na mão, mas ela tem que ser atendida. Né? Então, tem algumas coisas no Brasil que são bem interessantes. Outros países não têm isso de jeito nenhum. Nos Estados Unidos, nem o cidadão americano tem direito à saúde lá. Se ele não tiver plano de saúde, ele está fudido lá. Alvará o migrante. E, de outra forma, também, o brasileiro que vai para o Suriname, para a Guiana Francesa, perdão, o amapaense que vai lá para a Guiana Francesa, tem vários direitos também. Tem direito à assistência social, né? Da feita que ele consegue se legalizar ali como migrante, não precisa nem ser cidadão francês ou naturalizado francês, só dele ser migrante ele tem uma série de direitos. Tem vários trabalhos interessantes sobre esse assunto aqui. Talvez a gente veja um pouco disso também. O livro da Nádia, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco, e a gente vai selecionar o que vocês vão ler para a próxima aula. Vou pegar aqui o índice. Eu tenho umas coisas escaneadas dele que estão com os meus grifos. Talvez eu... Deixa eu pegar meus... Esse aqui é o livro completo.
Eu vou botar um escaneado aqui que é só o que a gente vai ler para a próxima aula, que tá até com os meus grifos, então ajuda vocês. Porque eu primeiro escaneei o meu livro, depois eu peguei da internet o livro completo. Tá para cá. Deixa eu ver se é esse, não. Também não é esse, quer ver? É esse aqui. É. A gente começa... a primeira parte do livro não interessa muito, tá? Porque é matéria de direito internacional público, que a gente já viu nas aulas passadas, tem a ver com os tratados internacionais ingressam no sistema jurídico brasileiro. Isso a gente estudou em direito internacional público já. Vocês fizeram direito internacional público comigo, não foi? Semana passada? Eu estou viajando. Sim, professor. Então a gente vai passar um pouco, vamos começar na página 168 do livro dela, eu vou botar esse material para vocês lá, que está melhor de ler. E aí vai ser isso aqui tudinho, tá? A gente vai discutir questões gerais sobre a LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que fala sobre, enfim, várias coisas. A eleição de foro, como é que funciona a coisa das sentenças internacionais, como é que elas ingressam no sistema jurídico brasileiro. A gente vai ver várias coisinhas que estão aqui. Competência, jurisdição, coisas de embaixada, vários temas aqui. E a gente vai andar um pouco rápido, porque tem muita coisa nessa matéria. Então, tem muita jurisprudência esse livro que eu gosto, que é legal a gente discutir jurisprudência. Eu vou botar aqui, aí então vocês leiam isso aqui para a próxima aula. Tem umas 100 páginas, viu, de texto. 168 a 178, são 100 páginas. Vou ver se eu consigo cobrir tudo na próxima aula. O método de avaliação vai ser o mesmo? Ou seja, vamos ler... Vai, boa pergunta. Vamos já ver isso aí. Deixa eu só colocar o texto... Ih, eu fechei. Deixa eu só colocar o texto logo aqui. Talvez a gente gaste umas 2 aulas nessa primeira parte. Talvez... Vamos ver. Leitura. Aula do dia. Semana que vem é dia... Deixa eu ver aqui. 5. Esses candões aqui. A gente já vai falar de avaliação, deixa ele carregar aí. Eu escaneei o livro, paguei para escanear para vocês, aí depois eu descobri que tinha na internet o livro todo, só que é uma edição mais antiga. E depois é direito de família. A gente vai estudar cooperação internacional, tem muitas leis de cooperação internacional. Basicamente, tem 3 formas de um sistema judicial de outro país se relacionar com o brasileiro. Um é a homologação de sentença estrangeira, que é um procedimento que acontece no STJ. O outro é carta rogatória, que é um outro procedimento judicial, eu vou explicar para vocês como funciona na aula, que também passa pelo STJ às vezes. E o terceiro, que é o mais recente, que dá muita confusão jurídica e dá muita discussão nos tribunais, é a chamada cooperação internacional. Cooperação internacional é quando tem tratado. Quando um país tem tratado com outro de cooperação judicial. E aí depende do tratado, sobre o que está se tratando, e aí não precisa passar pelo STJ. Toda a questão é essa, porque tudo que vai pelo STJ demora muito. E os procedimentos, quando tem tratado que vão direto para a justiça de primeira instância, são muito mais rápidos. Mas a gente vai discutir isso na aula. Avaliação. O sistema é basicamente o mesmo de antes, né? A galera gosta, não sei que vocês queiram mexer em alguma coisa, que é aquele das resenhas. A gente passa um texto com uma pergunta para direcionar a resenha de vocês. Eu chamo de resenha, mas na verdade não passa de uma página, ou 1,5, 2 no máximo. Então vocês simplesmente vão responder a pergunta consultando o texto, tirando alguns trechos do texto para justificar a resposta de vocês. Né? É uma maneira de manter vocês engajados mais no material da aula, porque não dá para passar prova, que eu acho muito... Não tem condição de vocês fazerem prova em casa. Acaba com toda a graça de fazer prova. A graça de fazer prova é você sentar sozinho
numa sala de aula, sem consultar nada, para tentar espremer o teu cérebro e botar no papel aquilo que você conseguiu absorver durante o curso. É mais do que um exercício avaliativo, a prova é um exercício didático muito bom. A gente fixa as coisas muito quando tem que estudar para a prova e fazer a prova. Então, eu gosto muito. Mas, como a gente não tem essa experiência disponível no momento, até retorno presencial, eu não gosto de passar prova. Eu podia passar trabalho, um grande trabalho para vocês fazerem, como a maioria dos professores deve ter passado, né? Tipo um paper, um trabalho mais substancial. Mas o bom das resenhas toda aula é que mantém vocês engajados. Vocês têm que, toda semana, ter que pegar o material de leitura, dar pelo menos uma olhada para tentar escrever alguma coisa ali, e isso força vocês a estar mais engajado com as aulas. Eu nem sempre passo em toda aula, né? Vocês sabem, eu tento fazer na maioria das aulas, mas sempre tem uma aula ou outra que fala, não vai dar para passar hoje, vocês ficam livres essa semana, tá? Mas a gente tenta passar vários. Quanto mais, melhor, porque vocês ficam mais engajados, e também porque se vocês perderem um ou outro, vocês não vão perder muito ponto no final, porque são vários. Se você tem só 2 trabalhos, se perder um, tá ferrado, né? Agora, se você tem 4, 5, 6, não tem muito problema em perder um ou entregar atrasado. A única mudança que eu estou pensando em fazer, que eu acho que eu vou fazer, é porque semestre passado, eu deixo vocês entregarem depois sempre, e perde ponto, mas perde muito pouco. Então, o aluno que entregou tudo na data certa tira 10. O aluno que entregou tudo atrasado costuma tirar 8,5, 8, 7,5, 8, 8,5, por aí. Então, a diferença é pouca. O problema é que alguns de vocês, não muitos, né, alguns poucos de vocês, não assistiram às aulas, aí deixa para entregar tudo no final, aí fica uma correria no final para entregar os trabalhos todos, e isso não é legal. E fora isso, eu tive problema com uma aluna que chegou assim dia 16 de setembro já, querendo entregar todos os trabalhos, não tinha assistido aula, queria entregar tudo atrasado. Falei que não dava mais tempo, já tinha perdido o prazo. E aí ela entregou mesmo assim, depois do dia 20, e depois do dia 25, se não me engano, ela entregou o trabalho. E aí já tinha fechado o diário, já tinha entregado as notas todas na Unifap. Aí ela foi reclamar ainda na coordenação. Dia 6 de outubro ela foi pedir para mudar a nota dela. Aí, enfim, foi uma chatice isso. Então, eu estou pensando em fazer o seguinte. Como vocês têm duas avaliações em tese, eu pego todas as resenhas que foram feitas até, sei lá, dia 15 de dezembro e dou nota da primeira avaliação, né? Eu somo tudo e dou lá de 0 a 10. Aí, quando retornarem a partir do dia 15 de dezembro, até o final do curso, eu junto todas as outras resenhas, somo e dou 10, junto os 10 e divido por 2. Né? Então, ficam dois momentos avaliativos, as resenhas da primeira metade da disciplina e as resenhas da segunda metade da disciplina. Isso dá um stop gap na data de entrega da primeira metade. Então, até, digamos, eu vou ver a data ainda, mas até o dia 15 de dezembro, se você não entregou as primeiras resenhas até, sei lá, dia 15 de dezembro, você perdeu a primeira nota. Né? Isso vai forçar vocês a manterem em dia as resenhas de vocês. Pelo menos, porque se vocês perderem a primeira data de entrega, não tem mais como entregar depois. Então, isso vai dar uma forçada mais em vocês, em tentar entregar em dia, ou atrasado, mas atrasado não no final do semestre, atrasado pelo menos até a semana de entrega da primeira parte das resenhas. Deu para entender? Deu. Fala, Jeff. Professor, eu entendi sim, mas cada unidade você vai passar quantas atividades para cada unidade? Não sei, é aquela coisa, a gente vai passando na medida que vai dando para vocês fazerem, e aí eu vou ver. Deve dar umas 3 ou 4, entre 2 e 4 vai dar. Na primeira, geralmente vai dar isso. Vai depender do número de aulas que a gente tiver e do número de aulas que eu conseguir passar a resenha para vocês. Eu estou pensando ainda na data exata, porque basicamente a gente vai ter o mês de novembro de resenha. Então, são 4 aulas aqui e talvez 1 ou 2 aulas aqui, em dezembro. As aulas vão até dia 23 de dezembro, tá? Então, dia 24, vocês já não vão... Acho que até dia 22 de dezembro as aulas vão. Então, vocês não vão ter aula aqui dia 24. A gente vai ter aula 17, 10 e 3. A gente vai ter 3 aulas em dezembro. Então, talvez eu faça a última dia 3. Aí, dia 10, eu já fecho as resenhas da primeira parte.
né? E aí entrego para vocês já a parcial de vocês. Olha, a primeira nota de vocês é essa. Se alguém tiver algum problema, eu conserto, né? Se eu tiver errado o nome da pessoa, qualquer coisa assim, dá para consertar ainda. E aí, a partir do dia 17, já são as resenhas da segunda parte. Daí a gente vai ter um recesso entre 22 e 3 de janeiro, se eu não me engano. 3 de janeiro volta às aulas já. Tá um inferno. Continua o nosso inferno da correria. Aí vai ser janeiro, o mês todo, né? Sei lá se tem feriado, mas enfim, janeiro. E fevereiro até o dia 15. Se não me engano, a última aula é dia 15 de fevereiro. Aí vocês já não vão ter aula dia 17, ou dia 18. Então, fevereiro vão ter 2 aulas, 4 e 11. Tá? Então, vai ser essa divisão, eu acho. Dia 3 vai ser a última resenha da primeira metade, dia 3 de dezembro, e aí o resto fica para a segunda metade. Né? Que eu devo fechar, não vou fechar dia 11. Eu vou passar a última resenha para vocês, provavelmente dia 4 ou dia 28 de janeiro. E aí, porque eu sempre fecho as notas antes, para vocês olharem, se tiver um problema a gente tentar resolver, né? Tem esse período de solução de problemas. Então, é isso. Vou até botar aqui na minha agenda, data da última resenha. Vou botar aqui na segunda. Não é novembro, é dezembro. Semana das últimas resenhas. Vou botar aqui. Da primeira parte. Free. Pronto. Tá? Espero que funcione bem, que funcione melhor, tanto para vocês manterem as resenhas em dia, quanto para não terem problemas lá no final, querendo entregar tudo na última semana de aula, que vai dar BO. A avaliação é isso. Eu acho que não tem muita coisa para discutir mais. A gente pode falar um pouquinho mais do programa, dos assuntos da próxima aula. Outra coisa que eu pensei em fazer, e aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, vocês entregarem a resenha na semana da leitura do texto. Então, por exemplo, semana que vem a gente tem o texto da Nádia. Né? Esse texto aqui, deixa eu abrir para vocês. Eu já botei no Classroom. Aí, eu já passava a atividade hoje para vocês entregarem até quinta-feira da semana que vem. Assim, vocês chegam com o texto lido na aula. Para a gente discutir o texto na aula, vocês tendo lido o texto. Né? Porque para fazer atividade, vocês vão ter que ler o texto. Não sei se vocês vão achar muito chato isso, que é o ideal. Então, a data de entrega seria quinta-feira da semana que vem, desse aqui já. Então, vocês teriam que sentar essa semana e ler o texto. Fala, Gilvan. A pergunta é: o senhor vai avaliar cada resenha de 1 a 10. Depois vai somar tudo. Não, Gilvan. A minha avaliação é assim. Fez, tirou o ponto da resenha. Não fez, não tirou. Entregou atrasado, tirou com um pouquinho de perda aí. No final, eu somo todas as resenhas feitas e dou a nota. Se tiver atraso, eu desconto um pouquinho. Eu não avalio resenha por resenha. O que eu tento fazer, que eu não consegui fazer no semestre passado, é ler as resenhas de vocês durante a semana e dar um feedback. Às vezes eu consegui fazer poucas vezes no semestre passado, e não para todo mundo. Mas eu quero tentar fazer. No primeiro semestre de aula que eu dei, eu consegui fazer. Toda a resenha eu conseguia ler o trabalho de vocês, dar um feedback, responder, que é muito mais importante do que nota, tá? Vocês sentirem que tem gente lendo, que a gente está discutindo ali a matéria. Vou tentar fazer, mas não vai valer nota cada resenha. O que vai ser assim, a primeira metade das resenhas eu vou somar tudo no final, e aí, dependendo de quantas a pessoa fez, vai tirar de 0 a 10. Aí, na segunda metade, eu vou somar tudo no final, dependendo de quantas a pessoa fez, vai tirar de 0 a 10, aí eu somo as duas notas e divido por 2 para dar a média final. Deu para entender? Professor, eu tenho uma sugestão, não sei se a turma vai concordar, o senhor também vai concordar. Fala aí. Minha sugestão é, para cada resenha, né, no dia que foi entregada a aula, o senhor tirar um espaço da aula para estar comentando a respeito das resenhas. A gente comenta, a gente sempre faz isso, Gilvan. Não sei se você já teve aula comigo ou não?
Já tive. A gente faz isso, eu não lembro. Eu pego assim, olha, tá aqui semana passada eu não fiz tanto. Mas a gente comenta. Eu faço, beleza, vou fazer sim. Acho ótima ideia. Fazer isso de maneira mais sistemática. No começo da aula, eu pego e a gente discute as respostas. Eu vou pegar alguns para Cristo, tá? Eu vou abrir lá o Classroom. Eu já fiz isso algumas vezes. Várias vezes eu fiz isso já. Eu abro o Classroom, pego lá uma resenha de alguém, leio a resposta e comento de forma geral para a turma toda aquela resposta e uso aquela resenha para explicar para vocês qual seria a grade de correção, digamos assim, a resposta mais completa. Né, Sim, mês passado o senhor fez isso algumas vezes. E no outro também. Vou tentar fazer. É melhor até porque se eu não conseguir responder para todos vocês, aí na sala de aula, fazendo essa correção geral, né, dá para dar um feedback para todo mundo ao mesmo tempo. É que eu gosto de fazer a coisa individual, um para cada um. As resenhas da Analice é de lei eu pegar para fazer. Porque sempre entrega em dia e são sempre muito boas. É isso. Né? Para a próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho essa coisa da interação do sistema judicial brasileiro com o sistema jurídico de outros países, que é o assunto, que é o assunto mais importante, para mim, na minha opinião, do curso. Né? Saber, como eu falei para vocês, se um tribunal, né, no Peru decide alguma coisa, como é que a gente aplica essa decisão aqui no Brasil? Porque o Peru não tem jurisdição, o sistema de justiça do Peru não tem jurisdição sobre o Brasil. Né? Tem um problema de soberania aí complicado. A gente vai ver isso daí. Vai ver como funcionava e como passou a funcionar com os tratados. Porque o sistema de homologação de sentença estrangeira e carta rogatória existe desde a República Velha. É um sistema muito antigo no mundo inteiro que era utilizado. Só que é um sistema super lento. Por quê? Você tem uma decisão de outro país, você precisa aplicar ela no Brasil, por qualquer razão, tem que passar pelo... Antigamente passava pelo STF, era o STF que fazia esse serviço. Porque é uma questão de soberania mesmo. Então, o STF analisava aquela decisão estrangeira, verificava se ela estava de acordo com a lei do país, né? Tem que ter toda uma análise para saber se aquela decisão transitou em julgado naquele país de origem, se ela está de acordo com o direito daquele país. Então, tem que ter um tradutor, tem que ter É caro pra caramba fazer uma homologação de sentença estrangeira. Você tem que pagar um tradutor juramentado, tem que pagar alguém que o Brasil reconheça como especializado no direito daquele país para dizer para o Supremo Tribunal Federal do Brasil que aquela sentença estava realmente certa, estava correta, e que não tinha mais recurso dela. Hoje em dia é o STJ que faz, tá? Porque o STF falou, o STF já faz muita coisa no Brasil, ele falou, não joga isso para o STJ. Hoje em dia é o STJ que faz a homologação. E é demorado e caro, porque você tem que fazer esse processo todo para depois que você homologou, você fazer o que a gente chama de cumprimento de sentença no Brasil, que é quando você vai executar aquela sentença efetivamente. Se a parte não cumpriu com a decisão de bom grado, porque quis, você precisa ter instrumentos judiciais para forçar a pessoa a cumprir aquela decisão. E aí isso é feito via cumprimento de sentença. Então, depois que o STJ homologava, aí ia para a primeira instância da Justiça Federal, para só daí você conseguir fazer cumprir a sentença. Tudo isso demorava anos, às vezes 10 anos. E aí, várias situações específicas começaram a dar ensejo a tratados internacionais que aceleravam esse processo. Né? O caso mais emblemático e mais antigo e mais, assim, tem uma série de tratados internacionais de maneira mais incisiva é a questão do sequestro internacional de menores. Né? Pai que pega o filho lá na Argentina e viaja para o Brasil e traz a criança para cá e a mãe fica enlouquecida lá porque o pai roubou a criança, basicamente. Né? Eles até podiam ter uma guarda compartilhada, mas o pai não tinha o direito de pegar a criança e se mudar para o Brasil e fugir com a criança da mãe. Teve um caso famoso semestre passado que aconteceu no Canadá. Acho que foi o pai, não, foi a mãe. A mãe brasileira pegou a criança lá no Canadá, brigou com o marido, né? Aquelas coisas de briga de marido e mulher, a criança é que se fode sempre. Pegou a criança, tomou a criança, entrou num avião e veio para o Brasil. Aí o pai ficou enlouquecido lá para recuperar o filho. Então, imagina você esperar 10 anos para conseguir uma decisão judicial para trazer a criança de volta. A criança já não é mais nem criança, já passou pelo trauma todo. Fala, Carlos. Esse não foi o caso daquela moça que... Eu não sei se era no Canadá ou nos Estados Unidos, mas ela pegou a criança, trouxe pro Brasil, ela morreu
e o padrasto não queria que a criança ficasse com o Devolver. pai. Não, não é esse, não. É um que a mulher estava viva ainda, mas esse eu não conhecia. Mas tem vários. É direto isso acontece. Tempo atrás, e acontece entre estados também, dentro do Brasil, tá? Que a gente vai estudar a parte internacional. Mas isso acontece no Brasil também. Um tempo atrás, uma mãe, um pai pegou uma criança em Belém, foi semestre passado isso também, ficou famoso que o delegado daqui resolveu tentar resolver a situação e ele se meteu em bronca por causa disso. O pai pegou a criança aqui, lá em Belém, no Pará, e trouxe para o Amapá sem falar para a mãe. A mãe enlouqueceu, veio aqui em Macapá, falou com o delegado, disse da Delegacia de Criança e Adolescente, que fica ali do lado do Fórum do Tribunal de Justiça, falou para o delegado que o pai tinha tomado a criança à força e tal, não sei o quê. Aí o delegado foi, deu entrevista na TV, disse que ia resolver. Aí foi, pegou a criança e devolveu para a mãe voltou para o Pará. Logo em seguida, descobriu-se que, na verdade, a mãe tinha perdido a guarda da criança por uma decisão da Justiça do Pará. Estava enrolada a situação ainda, mas ela basicamente tinha perdido a guarda, estava na iminência de perder a guarda da criança, porque a mãe era doida. E aí o pai estava preocupado com a criança trouxe para cá, a criança não queria ficar com a mãe de jeito nenhum, porque a mãe era pirada, e aí a mãe veio de lá para cá, convenceu um delegado a ajudar ela. E aí depois verificou-se que a situação era outra. Então é sempre complicado essas coisas, né? A gente tende a solidarizar com a mãe, mas nem sempre é o ideal a ser feito. Esse caso do Canadá também foi a mesma coisa. A criança não queria vir para o Brasil. O adolescente, acho que era quase adolescente, já o pré-adolescente, vivia no Canadá há muito tempo, já estava socializado na escola dele, tudo, não queria vir para o Brasil. Veio à força. Não sabia nem falar português direito. E aí foi um drama. Né? Aí a mãe se escondeu depois. Ela se escondeu no interior de São Paulo, teve que a Polícia Federal caçar ela para pegar a criança de volta. Então tem um frame. E outro problema nessas situações é qual é a tática do pai ladrão? Né? Do pai, do avô, do tio, do padrasto, como o Carlos falou. Não é só o pai, não é só a mãe. Né? Pode ser uma pessoa dessas. É que quando ele chega no Brasil, ele dá entrada numa ação judicial para reconhecer no Brasil a guarda dele e o poder familiar dele. A gente chama de poder familiar. Antigamente era pátrio poder, porque era só o homem que tinha, a mãe não tinha pátrio poder. Quem mandava era o pai, no Código Civil de 1916. Desde 2002 no Brasil, aliás, desde 1992, com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso mudou. A gente chama de pátrio poder, o pai e a mãe têm poder igual sobre a criança. Então, chega no Brasil para reconhecer o pátrio poder. Aí a justiça brasileira dá, por óbvio, né? A justiça brasileira não sabe o que está acontecendo lá no Irã, lá no Iraque, lá na Palestina, que o cara roubou a criança e trouxe para o Brasil. Dá o pátrio poder, e aí quando a mãe consegue uma ordem judicial lá, aí faz a homologação aqui no Brasil, no STJ, não sei o quê, quando isso chega na primeira instância para tomar a criança de volta, o judiciário daqui já não aceita, porque eles não, o cara é pai. Ele está aqui com uma sentença judicial brasileira que afirma que ele tem poder sobre a criança. A mãe não pode vir uma sentença de outro país tirar o poder do pai aqui, sendo que tem uma sentença brasileira que já deu o poder para ele. Aí criava esse tipo de situação. Por quê? Porque para deportar a criança de volta, discutia-se quem tinha pátrio poder ou não sobre a criança. Isso alongava o processo de um jeito que não se resolvia nunca. Aí esses tratados vieram para mudar a dinâmica. Fala, Jeff. Professor, mas vamos supor uma situação. Tem a possibilidade de uma criança ser do Canadá, o pai é brasileiro, tem a guarda da criança aqui no Brasil, ele vai no Canadá, traz a criança de lá e traz para cá. E a mãe vem de lá e ela pode ir aqui no Brasil disputar por uma guarda da criança aqui? Pode, só que essa discussão de guarda leva anos e anos. E nesse meio tempo a criança fica traumatizada. Então, todos os tratados internacionais na área se preocuparam com a situação da criança, que fica sendo um cabo de guerra entre os dois, fica sendo puxada de um país para outro sem ela querer. E aí, o que os tratados fizeram foi tirar desse problema a discussão sobre pátrio poder. Como é que os tratados tratam desse assunto? A gente vai estudar isso mais para frente com calma. Eles tratam como recuperação da criança. Tirou a criança de onde ela morava, onde o que o direito internacional chama de domicílio habitual, tirou o menor do domicílio habitual dele e levou para outro lugar, não importa quem foi, não importa quem tem poder de pátrio poder, quem tem poder familiar, quem não tem, tirou a criança de um lugar e levou para o outro sem autorização,
ela vai ser retornada para onde ela morava imediatamente, independente de quem tem direito sobre a criança. Parou-se de discutir quem tinha direito sobre a criança, né, para resolver o problema. O problema agora é assim, tirou do lugar onde ela morava, não importa, tem que trazer de volta. É isso. Mas a gente vai ver como isso funciona mais para frente. É bem legal. Isso é uma legislação da década de 70, né, os Estados Unidos que fizeram esse tratado com vários países da América Latina, inclusive o Brasil. Hoje em dia tem tratados mais recentes, principalmente no âmbito da OEA e do Mercosul. O Mercosul tem um tratado sobre esse assunto também, mas todos replicam o tratado que os Estados Unidos criou na época. Porque o problema era muito com os americanos. Os americanos tinham os filhos brasileiros sequestrados pela mãe e trazidos para o Brasil. Aí os americanos, para tentar resolver o problema. Os americanos são muito pragmáticos com as coisas. Isso é sensacional deles. Para resolver o problema, eles fizeram um tratado. Eu acho que é Tratado de Nova York, se não me engano. É da década de 70. Já foi atualizado algumas vezes, mas a base é a mesma. Só para dar um exemplo de matéria da disciplina que a gente vai discutir. Então, isso para falar. E o tratado, por esse tratado, você não precisa homologar nada no STJ. Você tem uma decisão lá nos Estados Unidos, uma decisão liminar, que fala que a criança foi levada para outro país e que ela morava nos Estados Unidos, ela foi levada. Você chega com a decisão lá do juiz americano, aqui no juiz de primeira instância brasileiro, e o juiz de primeira instância brasileiro faz uma ordem de busca e apreensão para pegar a criança e mandar de volta. Não precisa passar pelo STJ, não precisa passar por tradutor, não precisa passar por zona nenhuma. Né? É juiz com juiz a conversa. E aí você tem a figura da autoridade central. Cada país tem uma autoridade central que é responsável por ajudar a resolver o problema na justiça brasileira. Porque às vezes a mãe lá no Canadá, ela não tem condição de pagar um advogado aqui no Brasil para resolver o problema dela. Né? E tem que ter uma autoridade que centraliza tudo e faz os pedidos na justiça de primeira instância. A gente vai ver isso daí. Outro ponto interessante desse tratado é que ele cria a figura do defensor público para quem não tem recursos, para quem não tem dinheiro. O Brasil tem defensoria pública desde 88, tá? Pela Constituição, todo mundo que precisa usar o judiciário tem que ter um defensor público se não tiver dinheiro para pagar advogado. Né? É um direito ao acesso à justiça, é um direito de você ter acesso ao judiciário. Né? Sem advogado você não pode, então o Estado tem que te dar um advogado. Só que nem todo país tem isso. E aí esse tratado ele cria isso como obrigatório para o país nessas situações. Mesmo um país que você não tenha defensoria pública, é obrigado a dar defensor público para esse caso específico. O Brasil a gente não tem esse problema porque a gente tem defensoria. Para qualquer caso, inclusive esse. E é interessante, de novo, esse que eu falo dos direitos do estrangeiro no Brasil. A gente tem uma Constituição muito universal. Né? O direito ao acesso à justiça é um direito universal. Então, se alguém que mora no Canadá não é cidadão brasileiro, nunca pisou no país, né? O sujeito nem é assim apátrida ou refugiado aqui no Brasil. Ele realmente nunca nem veio no Brasil. Só que ele está numa situação dessas, onde a mulher dele, que é brasileira, roubou a criança e trouxe aqui para o Brasil. Ele tem direito à assistência jurídica no Brasil, pela Defensoria Pública da União, pela nossa Constituição. Então, realmente, a gente tem uma Constituição muito interessante nesse ponto de vista. Principalmente se a gente compara com os Estados Unidos, com a Europa, que são os países ricos. A gente vai ver isso mais com calma para frente. Tá bom? Eu já vou botar, então, da semana que vem, porque aí força vocês a começarem a ler o material e fazer o exercício antes da aula. E aí a gente comenta. O ruim é que não dá para eu ler os trabalhos todos como eu gosto, porque vocês vão entregar, a data de entrega vai ser quinta-feira. Eu não vou conseguir ler de quinta para sexta os trabalhos todos de vocês. Mas eu acho melhor. Mas a gente comenta os trabalhos em aula e eu tento corrigir de quinta para sexta algumas coisas. E a gente comenta na aula os trabalhos. Porque força vocês a lerem, chegarem na aula com material lido. Eu acho mais importante até do que eu dar esse feedback para vocês em tempo. Então, eu já vou botar. Assim que eu terminar, eu tenho a questão pronta já. Assim que eu fechar a aula de vocês, eu vou criar a atividade aqui, tá? Para a aula que vem já. Aí vocês leiam o textinho da análise. São 100 páginas, a gente vai focar em algumas coisas mais do que outras, mas tentem responder a pergunta. É isso.
Tá? Dúvidas? Reclamações? Vocês acham muito ruim eu fazer assim? Vocês dão conta, será? Então tá. Então vamos seguir desse jeito. E aí, semana que vem, a gente começa com o conteúdo. Vai ser um prazer vê-los de novo. Fala, André. Não, professor, você vai falar que a gente vai indo, sabe? Se ficar muito pesado pra gente depois, a gente fala com o senhor, A gente negocia. conversa, ver como é que tá bom. Então, até semana que vem. E vamos torcer para a gente voltar para presencial logo, que nem aguenta. Eu acho que eu estou contando que, né, no próximo semestre, fevereiro, vai ter carnaval, entendeu? Aí depois do carnaval a coisa avacalha, não é possível que não volte, porque ano que vem vai ter carnaval, com certeza. Então, eu quero crer que próximo semestre a gente está em sala de aula já. Eu acredito que sim, professor, porque outras universidades já estão voltando. A UFRJ já vai estar presencial. Eu só não gosto do tal do semipresencial. Acho que semipresencial ficou uma bagunça. Eu quero que volte voltando logo. Você negócio de semipresencial. Aí tem semana que não tem aula, tem semana que tem semana que metade dos alunos vão para a sala, na outra metade vai para a sala. Sei lá, é meio doido. Não, eu tenho quase certeza que volta assim em março. Presencial tudo. Talvez até antes, de repente, né? Sei lá. Fala, Gilvan. Até antes. Fala, Gilvan. Não, na verdade, é fazer uma pergunta mais por curiosidade, o senhor sabe? Alguém sabe explicar por que a Unifap decidiu não voltar esse semestre? Tenho a menor ideia. Porque não tem estrutura, Gilvan. Nem água tem no Unifap direito, entendeu? Só em os meninos, a gente tava lá semana que a gente viu. Só algumas torneiras tem água, tem bebedouro que não tem água, entendeu? Fora outras coisas. A gente tinha que catar a bebedouro que tava caindo água. Não tem água nem no negócio de incêndio, a gente foi tentar pegar lá. Olha o outro fazendo vandalismo na Unifap. Não, professor. É porque era pro trote. Os que voltaram aqui no estado, o CEAP voltou semana passada, mas voltou e não voltou, entendeu? As notícias que eu tenho é que, assim, tem semana que os alunos, metade vai para aula, metade não vai. O governo do estado está assim também, o ensino médio fundamental. Nem todas as crianças vão para aula toda semana. Tem um revezamento, que eu acho uma loucura. Tem dia que não tem aula, porque o professor tem escala e não sei o quê. É uma zona isso daí. Então, não voltou na prática nos outros lugares. Voltou nessa bagunça aí. Né? A Fama, o Fabran não voltou nada ainda. Eu dou aula lá, não está tendo nada ainda. Mas o CEAP diz que voltou, mas tem semana que tem aula, tem semana que não tem. Tem semana que tem escala de uns alunos, tem semana que tem escala de outros. Aí tem um sorteio. Aí não sei o quê. Aí, porra, uma bagunça. Tem que estar todo mundo junto, seguindo o curso junto. Se não eu vou dar a mesma aula 2 semanas seguidas, eu vou dar metade do conteúdo, como é que é isso? É muito doido. Então, acho que tem que voltar e tem que voltar todo mundo junto. Mas, assim, não é que a Unifap está tão atrás, não, porque, como eu estou falando para vocês agora, as instituições que voltaram, que eu sei, pelo menos, não só aqui como fora, voltaram nesse esquema maluco. E aí eu sou contra. Mas, sei lá, não sou eu que decido porra nenhuma. Você falou de qual agora, Jeff? Federal do Rio de Janeiro ou não? A UFRJ está voltando presencial já. Tomara que seja totalmente. Porque, tipo assim, lá é muito diferente, né? Porque lá dentro tem o campus que tem os apartamentos para morar e tudo, entendeu? Então, tem uma estrutura muito melhor do que daqui. Então, tem todos esses requisitos. O campus da Fluminense é meio complicado. A UFRJ é a maior universidade do Brasil. É enorme. Então, é muito aluno. Então, eu não sei como é que está sendo lá. A Federal de Goiás voltou. Eu sei que tem um professor amigo meu que dá aula lá. Voltou em outubro, setembro, voltou. Mas é semipresencial. É esse esquema doido. Tem semana que tem aula, semana que não tem. Tem revezamento de aluno, tem revezamento de professor. Enfim. Então, se for para ser assim, eu prefiro que espere mesmo. Né? Mas, enfim. Todas as que voltaram aqui no Amapá, voltaram assim. Eu acho que a estadual, não. O IFAP, se não me engano, também voltou para semipresencial. Mas essa zona, eu acho melhor do jeito que está, para voltar assim. Mas, né, dedos cruzados que fevereiro para março a gente retorne presencial 100%. E dedos cruzados para mim que eu passe bem na prova. Mas não sei se eu vou. Então. Mas, de qualquer forma, eu devo continuar semestre que vem, nem que seja contratado. Até o professor Thiago voltar. Tá? Tá, professor. Obrigado. Eu vou seguir a atividade. Boa leitura, bom texto. Espero que vocês gostem. Beijo. Boa tarde, beijo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tchau.